saúde mental impacta diretamente na nossa qualidade de vida, nas emoções, no raciocínio, no comportamento e principalmente na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas. E no De Bem com Você de hoje, você vai receber dicas valiosas de como cuidar da sua mente e das emoções. Quem vê a Paula assim, cuidando dos afazeres em casa, nem imagina que durante um período ela teve sérios problemas por conta de distúrbios relacionados à mente. Eu fui diagnosticada com transtorno compulsivo obsessivo, bipolaridade e a dependência química, que foi algo que eu iniciei nesse processo, né? Da minha doença mental, eu falo. O transtorno mental é a alteração do funcionamento da mente que prejudica o desempenho em diversos aspectos, como relacionamento familiar, vida social, estudos, trabalho, na tolerância aos problemas e na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Transtornos mentais podem afetar qualquer pessoa em qualquer época da vida. O que desencadeou em mim esses transtornos todos foi a dependência química. Porque eu era uma pessoa antes da dependência química e depois que eu comecei a me tratar, e tanto no uso quanto depois do uso, eu me tornei uma pessoa diferente. Eu me tornei uma pessoa muito mais frágil. Então era difícil lidar com qualquer coisa da vida. O não para mim era algo que eu não conseguia lidar. Então a insegurança, a desconfiança, né, a preguiça, a falta de responsabilidade, isso tudo não existia antes na Paula. Eu comecei a trabalhar muito novinha, com 13 anos, então eu tinha um potencial muito grande. Eu tenho um potencial muito grande, eu preciso entender isso e aceitar isso todos os dias. Mas o que me levou realmente a ter esses transtornos todos foi, eu acho que com o decorrer do tempo vai faltando, né? Neurônios vão sendo destruídos e a parte química, a parte do cérebro, ela vai sendo, né, desfalcada, vamos dizer assim. Hoje, a Paula mantém o tratamento em dia. Por conta disso, tem prazer em cuidar da casa, dos filhos e do marido. A dona de casa ainda usa a experiência para ajudar outras pessoas a vencerem doenças relacionadas aos transtornos mentais, mas nem sempre foi assim. Mas foi um processo muito doloroso, mas eu agradeço, porque assim, eu acho que é como se fosse a melhor faculdade que eu tenha feito na rua. Hoje eu me tornei um ser humano 10 vezes melhor do que eu sou, entendendo os problemas do outro, entendendo que por trás de cada situação existe uma dor. E essa dor, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser tratada, ela precisa não ser julgada, mas ser abraçada. Quando o assunto é tratamento relacionado à saúde mental, o apoio da família e dos amigos é fundamental. Respeitar e entender ajuda inclusive no sucesso do tratamento. Hoje é tudo na base da conversa, não da gritaria, não do grito e nem trazendo nenhum tipo de substância fora do uso para anestesiar isso daí. Hoje eu lido com a vida real. Tem vida após tudo isso. Não precisa se entregar. Não precisa morrer para tirar essa dor. Não preciso me cortar para ter uma dor maior do que a dor que eu estou sentindo. É uma dor real? É uma dor real. Mas eu consigo dividir com o outro. Eu consigo pedir ajuda, pedir socorro. E esse socorro hoje é muito maior do que era antigamente. Como qualquer doença, os transtornos mentais precisam de tratamento e acompanhamento especializado. E com essas medidas, é possível atingir uma boa qualidade de vida. O primeiro passo é erguer a cabeça, é enfrentar que sim, é uma doença, saia de dentro do seu problema, olhe para ele do lado de fora, venha para a luz e você vai conseguir, com certeza, buscando ajuda de profissionais. Tratamento em dia, Paula agora ajuda outras pessoas a se livrarem de problemas relacionados aos distúrbios da mente. Uma mente tranquila tem condições de administrar situações estressantes, ser mais produtiva e atenta. A saúde mental influencia nas condições físicas, no nosso bem-estar e nas atividades do dia a dia. E para entender como cuidar da nossa saúde mental, nós recebemos no estúdio o psiquiatra Dr. João Jorge Lorenzini. Dr. João, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, disse sim ao nosso convite. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Dr. João, todas as pessoas estão sujeitas a ter um quadro de doenças relacionadas à mente ou transtornos? Sim. Na verdade, o que acontece é,
As pessoas têm uma predisposição e essa predisposição ela é genética, ou seja, a pessoa ela nasce com essa predisposição. Só que com fatores externos que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, você vai poder desencadear um transtorno psiquiátrico, ou seja, uma série de alterações dentro do seu cérebro e você vai acabar tendo aquele quadro. Então são os fatores externos que acabam fazendo com que esse quadro venha à tona, assim? Sim, dentro de um cérebro predisposto. Aquela pessoa uma pessoa que já tem... nasceu. Exatamente, já tem a predisposição de ter, por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, de ter um transtorno bipolar, uma bipolaridade. Quando acontece algum fator externo, pode servir como gatilho para que a pessoa Os tenha, famosos gatilhos. Exatamente. Então tem relação hereditária? Uma Tem. das principais. Mas também uma pessoa que não, de repente, uma família que não tem nenhum caso de doenças relacionadas à mente. Pode surgir um caso novo por conta desses fatores externos. Exatamente. Então, o que acontece? Quando uma pessoa é muito predisposta, ela tem muita genética, por exemplo, o pai tem depressão, a mãe tem depressão, o filho, o irmão tem depressão, a pessoa tem uma genética mais favorável a ter um sintoma depressivo. Às vezes, um pequeno gatilho já é suficiente para desencadear esse quadro. Agora, se a pessoa tem pouca genética, pouca probabilidade de apresentar um quadro, por exemplo, depressivo, vai precisar de um gatilho muito mais intenso para desencadear. Entendi. E já que você falou em gatilho, vou falar você, é muito jovem, né, doutor? Pode falar você? Pode falar, claro. É que geralmente médico a gente fala senhor, né? Mas enfim. Por favor. Então vamos lá. Já que você falou em gatilho, a gente escuta tanto essa expressão, um gatilho desencadeou tal doença mental. O que é esse gatilho de fato? Bom, primeiro o termo gatilho está correto. Está correto. Gatilho é tudo aquilo que a gente está vulnerável no nosso dia a dia. Por exemplo, uma perda de um emprego, um término de um relacionamento, a perda de um ente querido, tudo isso pode... motivo, a gente pode falar que o gatilho é o motivo que levou para aquela doença. É o motivo que levou para aquela doença. Por exemplo, a pessoa ela vai ter um quadro de ansiedade, ela está extremamente estafada no trabalho, com uma série de coisas para resolver e ela acaba desencadeando um transtorno ansioso. Isso vale também para a depressão, para a esquizofrenia, para a bipolaridade, os quadros psiquiátricos de maneira geral. E existe um meio de, assim, perceber esse gatilho e já começar a fazer uma prevenção? Existe. E daí que as pessoas precisam estar conscientizadas que a psicologia, procurar um psicólogo também ajuda nisso, a lidar com os gatilhos do dia a dia que vão fazer com que você acabe desencadeando um quadro futuramente, uma depressão, uma ansiedade. Por isso que essa comunhão entre o psiquiatra e o psicólogo sempre é muito importante. É muito importante. Ótimo. Bom, gente, como que anda aí a sua mente? Está cuidando direitinho? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente tem outras dicas e outras informações valiosas, hein? Vai ficar todo mundo com a saúde em dia. A gente volta já já. Estamos de volta. Cuidar da saúde mental deve ser uma ação tão importante e presente na nossa vida, assim como cuidar do nosso corpo. Da mesma forma que você se preocupa em estar bem fisicamente, é essencial que também se preocupe em estar bem emocionalmente. O cuidado com a saúde mental evita diversas doenças, como a depressão, ansiedade. Doutor João, desde qual idade, desde quando a gente deve iniciar aí os cuidados com a saúde mental? Desde criança? Desde criança. É um mito que as pessoas têm que criança não pode ter um transtorno psiquiátrico. Claro que a maioria dos transtornos se iniciam lá na adolescência, no início ali da juventude, mas criança pode ter quadros de ansiedade, até quadros de depressão. E como identificar, por exemplo, que o meu filho, uma criança, está com um quadro, assim, desencadeando, está surgindo ali uma doença relacionada à mente? Bom, quando a gente fala de uma criança, é importante sempre observar o padrão que ela tinha. Por exemplo, começou a ir mal no colégio, começou a chorar mais, a ficar mais irritada, a ter dificuldade de dormir, tudo isso pode indicar que está tendo um quadro de um transtorno psiquiátrico. E agora, esse é um quadro da criança, serve também para o adulto? Como que a gente consegue identificar que alguma coisa não está indo bem ali, que já alguns sinais de que algo não está legal? Bom, o adulto normalmente ele fala mais, então ele consegue verbalizar que ele não está se sentindo bem, mas normalmente a gente vai avaliar pelo humor,
Às vezes começa com mau humor, ou com humor deprimido, ou mesmo com muita ansiedade, dificuldade de relaxar, o sono altera, tem prejuízo na atenção. Tudo isso é um sinal de que esse indivíduo está sofrendo. Então precisa procurar ajuda. É importante também a família ficar atenta, né? Porque Com muitas certeza. vezes a pessoa que passa por esse tipo de problema, ela não percebe. Mas então os pais, ou enfim, as mulheres, né? Com o marido tá ansioso, tá desatento. Então é legal começar a procurar ajuda. Com certeza. E mesmo que a família tenha dúvida se é ou não é, vale a pena Checa, levar no né? especialista. Porque o especialista vai dizer, o especialista vai avaliar, ele está ali para isso. Ótimo. E nós separamos algumas dicas, já que o assunto é qualidade de vida e saúde mental, para você em casa acompanhar aí. Vamos ver. Doutor, pratique exercícios físicos. Ajuda a evitar? Ajuda, com Doenças certeza, e mentais? comprovadamente ajuda. Que bom. E ajuda também a ficar com o corpo em ordem, né? Com certeza. Corpo, mente, Bem-estar. tudo junto. Bem-estar, Sim. claro. Nossa fadiga, né? É uma válvula de escape. Vamos Sim. para a próxima, Matheus, por favor. Inclua na rotina momentos de lazer e descanso. A pausa é importante. Sim, a gente vive num mundo hoje que a gente não para, né? Às vezes vai para casa trabalhar e fica ali trabalhando. Então, ter um momento Sim. seu de lazer é É importantíssimo. importante essa pausa. Vamos para a próxima. Aproveite a hora do banho para promover o autocuidado, relaxar e se concentrar em você. É a mesma coisa daquela pausa, Sim. né? Daquele relaxamento. Vamos para a próxima. Organize seu dia, isso é importante, hein, doutor? Faça uma lista com as tarefas e tente estabelecer prioridades. O mundo tá muito louco, né? Às vezes Tá. você tem 24 horas, mas você Sim. precisa, sei lá, precisaria de 48 para dar conta de todas as demandas. Exatamente. Você consegue priorizar dessa forma o que você precisa fazer, você despende menos energia e a chance de você exacerbar uma ansiedade reduz. Sim, e não deu certo hoje, não tem problema empurrar para amanhã, né? Com Claro, se certeza, não for uma né? coisa urgente, né? Mas se é algo que dá para deixar, é importante a gente ter esse controle. Claro. Vamos lá para a próxima, Matheus. Busque o autoconhecimento. Entenda os seus limites, identifique os seus objetivos, o que faz bem e o que incomoda. Cada pessoa sabe o que incomoda. Sim, cada pessoa sabe e você precisa buscar o autoconhecimento, porque daí você vai ver aquilo que realmente está te incomodando, o que está te fazendo sofrer e qual que é o momento de procurar ajuda. Cabe aqui, de repente, procurar ajuda antes mesmo do momento de procurar ajuda? Por exemplo, fazer um Com certeza, preventivo? com certeza. Uma consulta com um psicólogo, com um Sim. psiquiatra, marcar igual a gente marca exame de sangue, de Sim, urina, né? E os exames psicólogos, rotineiros. inclusive, também estão aí para isso, Sim. né? Para entender melhor Claro. você, quem você é, o que está te causando algum sofrimento, né? Sim, e já pensou que delícia? Você marca uma consulta de rotina, aí no final da consulta o psicólogo ou o psiquiatra vira pra você e fala assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo, continua, segue a vida. Melhor ainda, né? Vamos pra próxima. Procure ter boas noites de sono. Isso é essencial. Isso é fundamental. Por quê? Uma pessoa que não tem um sono bom, ela tem 6 a 9 vezes mais chance de desenvolver ao longo da vida dela um transtorno depressivo, por exemplo. Um sono ruim atrapalha a concentração, atrapalha a memória, deixa a pessoa mais ansiosa. Então, o sono é importantíssimo. Dormir bem, faz bem. Vamos pra Exatamente. próxima. Inclua na sua rotina práticas simples como ler e ouvir música. Fundamental, importante. Claro. Ótima, a leitura ajuda, inclusive ela ajuda até a trabalhar ali nossas atividades Sim, cerebrais, né? Desenvolver. relaxa, E né? desenvolve, né? Conhecimento, enfim. Com certeza. Vamos lá, gente, para a próxima. Tenha tempo para os seus hobbies. Que cai naquilo que a gente está falando, né? Você tendo um hobby, você sai daquele ambiente estressante, às vezes do trabalho, Uma de uma pausa. situação. Exatamente. E algo que dá prazer, né? Com Então os certeza. hobbies são prazerosos. Vamos lá para o próximo. Reforce laços com pessoas que fazem bem a você. Cada vez mais a gente está mais sozinho, né, Sim, no mundo. verdade. Então muita gente não tem mais aquela interação que tinha antes. É importantíssimo você buscar sempre alguém que você goste, que te faça bem. Deixar o celular de lado, Sim. conversar um pouco. Antigamente a gente estava tão acostumado, né? As rodas de vizinhos ali na calçada. Hoje, Sim. às vezes você não conhece o vizinho do seu andar, Ixi, né? De porta. Às vezes Você dentro mora da- lá 10 da anos, própria não- casa, as dentro da pessoas nos própria falam. casa. É verdade, cada um no seu quarto, com a Isso. sua televisão, com o seu celular.
Enfim, é bom fazer esse momento de pausa aí com as pessoas que fazem bem. Vamos para a próxima. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. As pessoas ainda têm aquele mito de, eu não vou procurar um psiquiatra porque psiquiatra já é um nível muito alto, assim, muito avançado do meu problema, da minha doença. Muita gente ainda tem esse preconceito. Poxa. Eu vejo o paciente que às vezes entra e fala assim, doutor, eu vim aqui, mas eu não sou louco não. Ou o que eu tenho não é grave não. Então é importante não ter vergonha e não ter esse preconceito e procurar ajuda. E aí, quais são as principais doenças que afetam a nossa saúde mental? Parece que a ansiedade está em primeiro lugar, bipolaridade. Qual, nesse nível assim, de doenças? A gente estava conversando aqui nos bastidores, Sim. Você até falou uma porcentagem. Sim. Fala isso pra gente. Na verdade, é o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem a população mais ansiosa do mundo. Nossa. Então, no Brasil, a prevalência de pessoas com transtorno de ansiedade, ou seja, uma ansiedade excessiva, é o maior do mundo. E depois, outros quadros, como depressão, bipolaridade e depois, claro, outros transtornos, como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção, que acontece bastante também, esquizofrenia, que é um pouco mais raro. Entendi. Bom, e aí? Tá cuidando direitinho da sua mente, da sua saúde, enfim. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com outras dicas. Não sai daí. Estamos de volta, saúde mental é tema do programa de hoje. E para entender como manter nossa saúde em dia, nós recebemos no De Bem com Você o Dr. João Jorge Lorenzini. Dr. João, biologicamente falando, a ansiedade é um sentimento normal. A gente fica ansioso de repente, né? Porque tem uma prova, porque vai participar de uma entrevista de trabalho. Mas como identificar quando essa ansiedade sai do normal? Sim, a ansiedade ela é adaptativa, ela ajuda a gente a tomar decisões, fazer coisas, então sair daquela situação. No entanto, quando a ansiedade ela passa a se exacerbar, ela vai te congelar. Você não vai fazer coisas, pelo contrário, você vai ficar paralisado. Você vai ter dificuldade de relaxar, vai ter dificuldade de concentração, memória, vai atrapalhar o sono, você vai passar a sofrer, se sentir angustiado. Nesse momento que a ansiedade deixou de te ajudar e passou a causar um problema, um transtorno, então a gente precisa tratar. Entendi, então tem que ficar atento, né? Geralmente a pessoa começa a ficar com a respiração mais ofegante, fala mais rápido, a gente consegue identificar uma pessoa ansiosa, né? Sintomas físicos de ansiedade, como coração Transpira. palpitando, falta de ar, sensação de tontura, formigamento, tremor, mão gelada. Nossa, são assim sintomas físicos, mas que na verdade têm relação com a mente, né? Exatamente. Tudo caminha junto ali, não dá para Por separar, isso que muita né? gente duvida que é ansiedade, porque fala, não é possível, e isso está vindo do meu cérebro, isso está vindo de outro lugar, eu estou com um problema no coração, eu vou infartar. Estou infartando, sim, Exatamente. sim, é verdade. E qual a diferença? A gente sabe que existe síndrome, transtornos e doenças mentais. Como que a gente classifica cada um? Bom, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, a depressão tem vários tipos de sintomas dentro dela. A gente pode falar que ela é uma síndrome. Na psiquiatria, a gente costuma denominar de transtorno. Por quê? Porque a causa de cada quadro não é única, é múltipla, tem vários fatores envolvidos. E quando a gente fala doença, é que a causa a gente conhece, por exemplo, o Covid, a causa a gente conhece, é uma doença. Então, na psiquiatria, a gente usa o termo transtorno, apesar de hoje em dia também a depressão, bipolaridade ser também considerado uma doença. E hoje em dia, todo mundo está conectado o tempo todo, né? Sim. Internet, enfim, às vezes a gente está em 2, 3 redes sociais, chega em casa, não desliga do WhatsApp, sai de férias, continua no grupo de trabalho. Não tem como, Não. E aí, por mais que você fale assim, eu estou de férias, mas você fala assim, ai, aconteceu alguma coisa lá, peraí, eu sei como resolver. A gente não desliga. Sim. O fato da gente ficar conectado o tempo todo, cada vez mais conectado, contribui com as doenças relacionadas à mente? Contribui muito, porque você não descansa o cérebro, você está sempre conectado com uma coisa que te estressa. Você pode, claro, ficar vendo algumas redes, mídias, né, e ficar se comparando com pessoas, tudo isso contribui para depressão, ansiedade. A vida real editada, né? Aí olha ali e fala assim, nossa, como que ele consegue tudo isso e eu estou aqui do mesmo jeito? Aí é onde entra a depressão. Bom, vamos lá. O transtorno bipolar é uma doença complexa que afeta o humor, a energia, o pensamento e também a impulsividade. Doutor João,
como diagnosticar que na minha família, ou no meu grupo de amigos, ou no meu ambiente de trabalho, tem alguma pessoa ali que está, né, com transtorno bipolar? Bom, a grande maioria dos transtornos bipolares não é que nem a gente vê em filme, a gente vê na televisão. Isso, na verdade, acontece um pouquinho, é um tipo específico. A grande maioria cursa com muitas depressões ao longo da vida, então são depressões recorrentes e que entre essas depressões a pessoa tem períodos de aumento do impulso, às vezes para gastar, para usar substância, para brigar. Ela pode ficar irritada, pode ficar eufórica e também tem alteração da energia, aquela pessoa que se sente com muita disposição, dorme menos e não se sente cansada. São algumas coisas que podem chamar atenção para a possibilidade de um transtorno bipolar. A gente pode associar o transtorno bipolar aos excessos, exageros? Tudo vem Também. em grandes quantidades, é isso? Sim, isso pode acontecer. Como eu falei, a pessoa compra muito, Sim. a pessoa pode comer muito, a pessoa pode se Tudo envolver que ela faz é em muito. excesso, além do que ela Exatamente. precisa. Nossa, bom, vamos lá. E nós separamos aqui um quadro com mitos e verdades. Então vamos colocar, Matheus, coloca pra gente, por favor, mito ou verdade. A saúde mental não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque tudo é uma saúde só. Isso é verdade. Verdade, ótimo. Vamos para a próxima. Psiquiatra é só para casos graves? Mito. A gente falou sobre isso, inclusive, né? Com Dá para fazer um certeza. preventivo. Vamos lá para a próxima. Ansiedade só afeta adultos? Mito. Mito. Próxima, Matheus. Transtornos como depressão e ansiedade pode impedir uma pessoa de trabalhar? Isso é verdade. No entanto, o que acontece é que algumas pessoas acham que nunca vão ser curadas. Então, uma pessoa que tem depressão e ansiedade, ela pode tratar e ela pode depois voltar a trabalhar. Ou, de repente, pode ser uma depressão, assim, no nível menor e ela consegue conciliar o tratamento Manter a e os funcionalidade, trabalhos. isso acontece. Ah, então, verdade em termos ali. Exatamente. Ótimo. Vamos lá para a próxima. Depressão e tristeza são as mesmas coisas? Mito. Olha. Tristeza é um sentimento que todo mundo tem, todo mundo vai ter. Depressão, a gente está falando de um transtorno que envolve várias coisas e existe, inclusive, depressões que não têm tristeza. Olha só, a tristeza, na verdade, ela é momentânea, né? Ela passa. Sim, ela passa, ela é leve. Vamos para a próxima. Abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais. Verdade. A gente até tem o exemplo da nossa Exatamente. reportagem no primeiro Com bloco, certeza. né? Então, a pessoa, ela pode, por conta das drogas, desenvolver uma doença, um transtorno mental. Sim. E também ela pode, por conta do transtorno, acabar consumindo substâncias Com drogas, certeza, pode enfim, usar para ilícitas. se sentir anestesiada porque está muito mal ou está muito impulsivo. Então tem que tomar cuidado porque os dois caminham ali pertinho, né? Com certeza. A família precisa ficar atenta, enfim, todas as pessoas. Vamos para a próxima, Matheus. Todo medicamento para tratar doenças relacionadas aos transtornos mentais causam dependência? Mito. Mentira. Olha só, o pessoal em casa agora respirou aliviado, hein? A maioria não causa Não dependência. causa dependência, é um mito. E todo mundo acha que vai Sim. ficar dependendo daquele remédio a vida inteira, né? Antidepressivo, antipsicóticos, estabilizadores não causam dependência. Que bom, doutor. Então vamos para a próxima aí. Mito esse daí. Desajuste mental tem cura, doutor? Verdade. Oba! Muitos têm. E mesmo... Não que eu esteja. O pessoal vai ficar em casa, né? Oba, como assim? Gente, não tem desajuste mental aqui, mas é porque a gente fica feliz com uma resposta dessa. Sim. E mesmo aqueles que não têm cura, muitos têm tratamento, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, que é crônico, mas tem tratamento. Então, e essa é a alegria da apresentadora, porque tudo tem tratamento. Vamos para a próxima. O transtorno de ansiedade é passageiro? Isso daí é mito, Não é passageiro? não é passageiro. Tá, vamos para Se a próxima. você não trata, você sim. pode ficar durante muito tempo com o transtorno ansioso. Então, precisa tratar. Então, é mito. Ele vai virar verdade quando a gente falar assim, o transtorno de ansiedade com tratamento é passageiro. Exatamente. Então, dá para transformar depois em verdade, fazendo o tratamento certinho. Vamos para a próxima. Mau humor pode ser sinal de doença? Verdade, pode. Mas Pode. também não dá para colocar a culpa no mau humor de tudo, né, Claro doutor? que não. A gente fica mal-humorado quando está com fome, quando está com sono. Isso é Cansado. normal. Cansado, Passa né? por uma situação estressante, Sim, às vezes no trânsito. com certeza. Mas o Mas- mau humor pode estar na depressão, pode estar na Sim. ansiedade, numa insônia crônica. É aquela mesma questão da tristeza, né? A tristeza passa, então ela não é depressão. O mau Isso. humor passa, vem a alegria, então ele não é sinal de uma doença. Mas se Perfeito. ficar
muito decorrente ali, então é sinal de que realmente é uma doença. Exatamente. Bom, gente, no programa de hoje nós aprendemos a importância de dominar os nossos pensamentos e conduzi-los para algo positivo. Hábitos, costumes e escolhas definem quem somos e onde nós podemos chegar. Vale destacar também a importância de respeitar o nosso ritmo. Cada pessoa tem suas limitações e qualquer sinal de que algo não está bem, procure especialista. Doutor, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo, muito esclarecedor. E o De Bem com Você de hoje fica por aqui. Até a próxima!